Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que você esteja gostando e entendendo os capítulos que nós temos gravado. Não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário, de compartilhar com mais pessoas. Obrigado. Diz assim o capítulo 22, um capítulo muito interessante que vai fazer você pensar sobre as coisas que Deus nos pede e que muitas vezes nós não entendemos. Deixar coisas difícil demais para nós certamente entender por que Deus nos pede, mas tudo tem uma razão. Por que nós não entendemos? Porque o pensamento de Deus é muito superior ao nosso. E assim nós temos só que obedecer. Fazer como esse pai na fé que vai nos dar um exemplo de obediência numa circunstância que você nem imaginaria que Deus pudesse pedir a alguém. Mas ele vai pedir para Abraão e vamos ver qual vai ser a reação do Abraão. Aconteceu depois dessas coisas que disse Deus a Abraão, tentou Deus a Abraão. Olha que coisa, né? Tentou Deus. A palavra diz que Deus não é ninguém tenta. Mas aqui ele, na verdade, estava testando a fé de Abraão. Então ele vai testar Abraão e disse: Abraão, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: toma agora teu filho, o teu único filho. Peraí, o Isaac era o único filho de Abraão? Ele não tinha o Ismael também? Mas para Deus, veja bem, para Deus só tinha um filho, o filho da promessa, aquele que Deus havia prometido para ele. A quem você ama, vai à terra de Moriá. Esse Monte Moriá até hoje é muito famoso, você conhece, já ouviu falar? E oferece ali o seu filho em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui nós vamos ver uma atitude muito diferente de Abraão. Ele que já havia questionado o Senhor, ele que já havia rido das promessas do Senhor, que não havia acreditado, ele que já havia debatido com Deus quando Deus mandou ele despedir o Ismael, que era o filho da Agar. E agora nós vamos ver Deus, ele fazendo uma coisa muito diferente. Simplesmente ele vai obedecer. Você não vai ver ele questionar, você não vai ver ele perguntar para Deus: mas como assim? O Senhor está me pedindo? O Senhor que me deu? O Senhor que me deu, fez promessa para o meu filho, e agora o Senhor quer que eu ofereça ele em holocausto? É isso que o Senhor está me dizendo? Olha só, mas como esse homem já estava maduro na fé, vai ficar muito claro, por isso ele é o pai da fé, né? Então ele diz que ele levantou pela manhã, simplesmente de madrugada, albardou um jumento, tomou 2 moços, pegou Isaac, o filho dele, pegou a lenha para o holocausto, levantou e foi para o lugar que Deus mandou ele ir, Monte Moriá. E aí no terceiro dia, olha só, ele andou 3 dias com o moço. Eu fico pensando o que ele pode ter conversado com o Isaac. Eu fico aqui imaginando o que ele conversou com o Isaac nesses 3 dias, porque certamente eles conversaram. Mas o Isaac estava tranquilo, porque o pai dele, ele estava acostumado a ver o pai dele fazer sacrifícios ao Senhor. Ele só vai achar estranho num outro momento. Aí Abraão disse então, quando ele chegou e ele avistou o lugar, disse para os seus moços: ó, fica aqui, eu vou até lá, depois eu volto até vocês. E Abraão tomou a lenha, colocou sobre Isaac, seu filho. Olha, o próprio Isaac é que levou a lenha para o holocausto. Tomou o fogo, o cutelo na mão, e eles foram juntos. Aí o Isaac falou para Abraão: pai, mas pai, cadê tô vendo aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o Abraão disse: Jeová Jireh, Deus proverá. Aleluia! O Senhor vai prover na sua vida. Você não sabe mais o que fazer, você tem que sacrificar alguma coisa muito importante da sua vida. Alguém que você ama, algumas coisas que você... Eu estou falando de coisas preciosas, eu estou falando de coisas grandes. Eu não estou falando para você de que Deus pediu para eu deixar o meu cigarro. Porcaria, gente. Pelo amor de Deus, isso nem tem... Deus nem leva em consideração, é tão pouco.
Ai, Deus me pediu para deixar minha bebida, será? Abraão não questionou, gente. Abraão ia oferecer o único filho dele. E sabe o que ele era para Deus naquele momento? Um padrão. Ele era para Deus um modelo, porque Deus disse: um homem falho seria capaz, por amor a mim, entregar o seu filho para mim. Por que eu não vou poder entregar o meu filho, o meu único filho, para salvar toda a humanidade? Porque eu amo aqueles a quem eu criei. Então Abraão foi para Deus um modelo. Abraão foi para Deus um exemplo de que ainda havia esperança para a humanidade. Ainda havia homens bons pelos quais poderia ser feito um grande sacrifício. Porque Deus sabia que pelo homem, o homem pelo homem, na sua força, ele jamais conseguiria voltar até Deus, porque o próprio Deus havia fechado o caminho de acesso dele para com os homens. E só ele podia abrir. E como que ele podia fazer isso? Obedecendo, como Jesus foi obediente até a morte, e Abraão ia entregar o seu filho para Deus. Então Deus pensou, eu acredito, eu creio muito nisso, ainda há homens pelos quais valeria a pena morrer, sacrificar também o meu único filho. E foi o que Deus fez. Mas Abraão foi, e lá o anjo do Senhor, na hora que ele deitou o filho dele, ele preparou tudo, gente, ele estava prontinho, ele ia fazer o que Deus tinha mandado. Por que será que ele ia fazer? Tem medo, porque ele confiava e ele sabia que o filho dele tinha uma promessa, porque Deus tinha feito a promessa para ele de que do filho dele descenderiam muitas nações. Então, como que o Senhor ia matá-lo? Ele sabia que alguma coisa ali sobrenatural aconteceria. Alguma coisa sobrenatural pode acontecer na sua vida quando você confiar no Senhor cegamente, como Abraão, sem questionar. E aquilo que o Senhor pedir para você deixar, deixa. Abandona. Não estou falando de marido e mulher, hein? Porque marido e mulher é uma coisa mais séria. Uma vez que você tomou esse posicionamento, escolheu uma pessoa para você, o assunto muda um pouco, mas eu digo de abandonar coisas que não fazem bem a você. Velhas amizades, velhos costumes, velhos modelos que você seguia, velhas músicas, coisas que não servem para você servir ao Senhor. Não servem como lenha para o holocausto. Amém? E aí, então, quando ele colocou o menino lá, ele estendeu a mão sobre o moço. Ele já estava com o cutelo na mão, prontinho para... Porque eu penso aqui na minha cabeça, posso cogitar isso, que eu acredito que ele falou, bom, Deus é o dono da vida e da morte. Se ele pediu meu filho, mas ele falou que o meu filho vai ser o herdeiro de muitas e muitas e muitas nações, mais do que as estrelas que estão no céu, porque por meio de Jesus hoje nós sabemos que essa promessa é verdadeira. O que acontece? Ele pensa, Deus vai ressuscitar ele, Deus vai trazer ele à vida de novo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sacrificar, eu sei que o Senhor é fiel. Olha que coisa. E ali, quando ele levanta o cutelo, o anjo grita, bradou para ele, não, estenda a mão sobre o moço, não faça nada, porque agora eu sei de verdade que você teme a Deus e que você não me negaste o teu filho, o teu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O modelo de Deus para fazer isso, além do amor que ele tinha por nós, que ele amou de tal maneira que nem o apóstolo soube explicar, é Abraão, que também estava disposto a dar o seu único filho por amor ao Senhor. Amém? O Abraão, o pai da fé, fez uma coisa boa para nós, hein? Fala a verdade. Aí Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jirê, né? Donde se diz até hoje, o monte do Senhor proverá. Então o anjo de Deus bradou a Abraão pela segunda vez o anjo bradou. Por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor,
Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras eu te abençoarei grandissimamente. Vou multiplicar sua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Aleluia! E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A semente de Abraão acabou nos trazendo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, para nos abençoar, e debaixo desse nome, do nome de Jesus, todas as terras são abençoadas. Todas as nações da terra foram abençoadas. Amém? E aqui conta então que depois disso eles foram para Berseba, lembra lá do poço lá? E Abraão habitou lá em Berseba, e lá ele recebeu uma notícia de que o irmão dele, o Naor, tinha tido filhos, e desses filhos ele tinha tido um chamado Betuel, e o Betuel gerou a Rebeca. Isso nós vamos ver no próximo capítulo. Essa história continua sempre ficando mais e mais bonita. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde grandissimamente. Não esquece de deixar o like e compartilhar com mais pessoas se você foi edificado nesse vídeo, nesse capítulo, porque para mim, foi muito importante esse capítulo. O Senhor falou muito ao meu coração. Todas as vezes que eu venho aqui para gravar alguma coisa para você, não pensa que é uma coisa simples, porque eu preparo estudos. E uma pessoa que está preparando o pão, está preparando o alimento, ela tem que se preparar bastante. E muitas vezes você pensa, ela vai lá, fala 5 minutos daquilo que ela já sabe, e é tudo simples. Não é tão simples assim como você pensa, dá trabalho. Muitas vezes eu passo a manhã inteira, agora, por exemplo, deve ser meio-dia, eu comecei aqui a gravar às 8 da manhã, e eu estou até agora. Porque eu gravo, depois eu desgravo, não fica bom, tem um barulho. Esse barulho, por exemplo, da porta abrindo aqui, eu vou ter que deixar ele, porque eu não vou gravar de novo, já gravei 3 vezes. Mas é assim, o Senhor vai dando graças, e eu, cada dia mais, me aproximando do Senhor como você. Achegue-se ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é digno. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com o capítulo 23, um capítulo triste, porque Sara vai morrer.